Olá, muito bem-vindo vocês que estão aqui no Mandou Bemcast, mais um programa para vocês. Como eu prometi da semana passada, hoje o nosso papo vai ser por uma vida sem dor. E aí vamos conversar sobre como você pode viver sem dor nas costas, principalmente nas pernas, nas juntas. Ou seja, acabar com a idade do condor. Não vamos ficar sem dor. E o nosso programa tem um patrocínio maravilhoso dessas instituições ou dessas empresas que vamos mostrar daqui agora para vocês, uma por uma, para que vocês possam ver. A Vira-Lata Sanduicheria lá na Roberto Freire, é o melhor sanduíche de Natal. Santé, Medicina do Trabalho, aqui perto do Hospital do Coração. Estoque Estofados, lá em São Gonçalo do Amarante, para você. Empório Nutricare, a sua melhor loja de empório de Natal. Milênio, objetos e decorações, ali na Nascimento de Castro. Fulô, jardinagem e paisagismo, lá em Ponta Negra. The King Premium, onde o seu celular novo e usado você compra e vende lá. Vigo, acessórios masculinos no Natal Shopping e no Midway Mall, uma loja que deixa seu sapato, você comprou lá, a garantia, você limpa, hidrata, o seu sapato fica novo de novo. Bom, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, clica no sininho para que você seja avisado. Toda quinta-feira, às 19h30, tem um novo Mandou Bemcast para você, com histórias maravilhosas. E hoje eu quero fazer um desafio para vocês. Você tem dor nas costas? Passa o dia trabalhando, varre casa, ficou 8, 10 horas no computador, ardeu as costas? Pois é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Dr. Jorge Ivan, um especialista em tirar dor das pessoas. Então, Por uma Vida Sem Dor é o nome do nosso podcast hoje, nosso Mandou Bemcast. Dr. Jorge Ivan, muito obrigado por participar do nosso programa e esclarecer tantas coisas para as pessoas, né? Vamos lá, vamos tentar. Primeiro, muito obrigado, José. Estou me sentindo assim muito bem aqui. Eu gosto de dizer que entrevista depende mais de quem entrevista do que o entrevistado, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Bacana. E o entrevistado também tem que ter conteúdo. Se a gente fizer uma pergunta e ele não souber, lascou tudo. Então, lascou tudo. É. Me ajude. E o papo aqui tem que ser um papo o nosso Mandou Bemcast é um papo assim como você gosta. É um papo como se a gente estivesse na sala de casa, para que o nosso telespectador, você é um profissional da área, posso chamar de você, não posso? Por favor. Então, eu gostaria que, em alguns termos técnicos, você dê, se falar algum termo técnico, explique de uma forma mais didática, porque quem está nos assistindo não é só fisioterapeuta. Tem as pessoas que estão, às vezes, com dores nas costas, com dor lombar, qualquer que seja o tipo de dor, então é importante que a gente explique. No mundo de hoje, Dr. Jorge Ivan, onde as pessoas vivem na correria louca para ganhar mais, ter mais, juntar mais, conseguir mais, sempre mais, mais e mais, isso já remete à dor, né? Sim. Atenção. Esse tema dor, Jussi, ele é muito interessante, porque colocar por uma vida sem dor, é possível ter uma vida sem dor? É. Mas é importante a gente também dizer o seguinte, que a dor, ela é fundamental. Para avisar, né? A dor, a gente não pode encarar. Eu gosto de dizer para meus pacientes o seguinte, você veio para cá por causa de uma dor, mas a dor não é o problema. Tá? Ela é parte da solução. E aí... Peraí, como é que é essa? Gostei disso daí. A dor não é um problema. Não é o problema. Ela é parte da solução. Por quê, doutor Jorge? Porque a dor, ela faz parte do nosso sistema de defesa. A dor, ela é quem nos alerta. A dor é quem avisa. Existe um problema. E quando a gente está sentindo dor, a dor incomoda. O papel dela é esse, é incomodar. O que é que nós temos que fazer diante da dor? Procurarmos entender o que é o porquê da dor. Né? Daí a gente vai procurar um profissional e assim por diante. Não simplesmente correr para tomar uma medicação, não prescrita por um médico, por exemplo. Que às vezes tem mais cara, né? Às vezes não, vamos dizer assim, quase sempre. Aí você vai colocar ali uma maquiagem, né, em cima do problema, e ali eu paro de enxergar uma referência importante que é a dor. Então, quando, por exemplo, chega um paciente para mim, lá no meu consultório, que ele está todo medicado, esse paciente, ele está, para mim, é como se ele tivesse envolto com uma capa preta e eu não estou conseguindo enxergar muito bem o que está acontecendo com ele. Entendi. Porque ele desligou ali uma série de referências, dor, que são importantes para a compreensão do problema.
Ele está tirando do organismo dele algo que o organismo dele está tentando falar. Dizer, olha, eu estou com um problema, o problema é dessa natureza, ele acontece assim, ele piora assado, ele melhora quando eu faço determinada coisa. Então a dor para o profissional, ela é um indicador. Trazendo um exemplo, quando alguém está com febre, a febre não está indicando um problema? Uma inflamação, né? Possivelmente. Então, a dor a gente tem que encarar da mesma maneira. Tá? Não simplesmente, eu gosto de dizer assim, digo, ó, a dor é um alarme. Então, você saiu de casa, mas armou o alarme da sua casa. Certo. E lá onde você estiver, o alarme disparou e você recebeu uma mensagem no celular ou da empresa de segurança tal, dizendo assim, olha, seu José, o alarme lá na sua casa está disparando. Aí você está com preguiça de verificar o que está acontecendo, aí você faz assim. Faz o seguinte, você consegue desarmar esse alarme daí, de onde você está? Aí o sujeito diz, posso. Mas o senhor tem certeza que não quer ir lá ver o que está acontecendo? Eu disse, não vou, eu estou longe e tal. Aí vai lá e desliga o alarme. E se o ladrão estiver lá dentro? O estrago está feito. O estrago está feito. Então, é não é medicamento, no caso, né? Exato. Não é simplesmente desligar a dor por desligar. Não é desligar esse alarme simplesmente por desligar. Não. Entenda. A dor é o corpo falando, estou com um problema. Para você entender, para o profissional entender. entender. Entenda o que está acontecendo para me ajudar a resolver. Agora, é bem verdade, José, que tem algumas situações que o alarme ele fica desregulado. Como assim o alarme desregulado? São aquelas pessoas que sentem dor e não param. A dor crônica? A tal da dor crônica, né? A dor crônica, esse termo... eu queria saber, por que a dor? Porque a crônica significa que é uma dor intermitente, né? Não, é o seguinte, a dor crônica a gente conceitua como crônico. Crônico diz respeito a tempo. Certo. Toda dor que já dura mais do que 3 meses, conceitualmente nós já definimos como uma dor crônica. Entendi, porque ela demorou mais do que 90 dias com aquele paciente todos os dias, né? Perfeito. Porque os problemas, por exemplo, musculoesqueléticos, eles têm o que nós chamamos de história natural. Ou seja, eles têm início, meio e fim. Como assim início, meio e fim? Eles têm algo que startou, que despertou. Certo. Ele vai ter um desenrolar, um desenvolvimento. E muitas vezes, tratando ou não tratando, essa dor ela vai desaparecendo. Isso nós chamamos de história natural. Certo. Mas nem sempre acontece dessa maneira, didaticamente, como eu estou falando. Sim, entendi. Tá? Então, a dor... o corpo se regenerando. É para acontecer assim, mas nem sempre acontece dessa maneira. Então, a dor dura, já está com mais de 3 meses, não está indo embora. A gente chama isso de dor crônica, já pelo fato de ter mais do que 3 meses. Persistente, porque ela não está indo embora, ela está persistindo. Aí a gente tem que parar, né, e entender, espera aí, o que é que está acontecendo? Ou o fator causal ainda não foi identificado e ninguém agiu nesse fator causal, certo. Ou o sistema de alarme está de fato desregulado. E nesse sistema de alarme desregulado, José, é aquelas pessoas que sentem dor no corpo inteiro. A fibromialgia, no caso? É uma das. A fibromialgia talvez seja a mais comum, a mais conhecida, a mais falada. Mas não tem só ela não, tem outras síndromes de dor crônica, tá? Persistente. A sua esposa é especialista nessa área, né? Ela é especialista em dor, né? E que ela desenvolveu um programa de tratamento, de manejo da dor crônica, que a gente chama de ressignificador. E a gente gosta de usar esse termo ressignificador porque nesse trabalho a dor para essas pessoas ela não tem necessariamente uma cura. Sim. É importante que isso seja dito porque muita gente gera uma expectativa. Eu vou ficar curado. Mas tem situações que não cura. Mas alivia muito, né? Mas você aprende a ter uma boa qualidade de vida mesmo sentindo dor. Por isso, ressignificar. Tá? Ressignificar a dor é você ressignificar a sua vida a partir do que você sente. Porque a dor, Jussi, é uma coisa que, quando ela se torna crônica, persistente, tem pessoas que vivem por anos sentindo dor diariamente. Ela tira a qualidade de vida, tira a sua produtividade, interfere na sua atividade profissional. O sono está ali, é um 8. Porque o sono, na verdade, o distúrbio do sono fica retroalimentando a dor. Um retroalimenta o outro. Entendi. No lugar de melhorar, ele retroalimenta. Isso. Por isso que pessoas que têm dor crônica também têm que fazer um trabalho voltado para o sono.
Porque o sono restaura, né? Restaura, exatamente. O bom sono, né? Só que a pessoa que sente dor persistentemente, ela não tem uma boa qualidade de sono. Aí a gente fica naquela, mas espera aí, quem que veio primeiro? Né? A alteração do sono ou a dor? E aí as coisas se misturaram. Num dado momento ali elas se misturaram. O indivíduo não dorme bem porque tem dor e tem dor porque não dorme bem. É uma confusão. É um 8 mesmo. É um 8. Sem fim. E a pessoa fica sem entender. Então, hoje, por exemplo, o trabalho que Kelly faz, que eu acho fantástico, uma das coisas mais importantes é educar o paciente. O que é que a gente chama de educar o paciente? A gente chama de educação em dor. É fazer com que ele compreenda o que está acontecendo com ele. Porque a maioria, para não dizer todos, chega lá sem saber o porquê. Ele não entende. Doutor, eu não sei porquê, eu não fico bom desse negócio. Ô Jorge, hoje, as pessoas que, por exemplo, que são motoristas de aplicativos, Sim. motoristas de ônibus, de táxi, as pessoas motoristas particulares que passam 10, 12 horas dentro de um carro dirigindo. Sim. Essas pessoas, os carros, os bancos dos carros, em sua grande maioria, não são projetados anatomicamente. Não tem ergonomia, né? Pelo fisioterapeuta, pelo profissional da área. São desenhados, são produzidos por design, né? Que quer beleza, aí é o conforto. Mas a maioria dos bancos, quando você senta, o pescoço vai para frente. E isso já leva a um comodismo da coluna para ficar arredondada, né? Esse é um tema bem polêmico. Tem um amigo, colega fisioterapeuta e amigo nosso pessoal, que hoje ele é o maior pesquisador, tá, de dor na coluna que nós temos no Brasil. Ele está agora para ir para o Canadá. Dr. Ney mora aqui, não? Não, Rio de Janeiro. Dr. Ney Mesiar. É um amigo pessoal que eu tive o grato prazer de conhecê-lo em 2006. Nós nos tornamos amigos. Ele vem aqui frequentemente ministrar curso, inclusive lá no Centro Vita. É bacana. Faz o treinamento da nossa equipe e tal. E ele contesta essa teoria. Que é a teoria do Testinek. O que é o Testinek? É aquele que a pessoa que fica, por exemplo, usando um celular e passa muito tempo cabeça baixa. Ele fez pesquisa já e ele mostra que não tem relação. No dia a dia, é isso que eu falo, converso com ele, eu digo, rapaz, às vezes a gente tem que ter um cuidado, porque a ciência diz uma coisa, a tal da ciência, e o nosso dia na prática mostra outra. Então a gente tem que ter ali um certo cuidado. Mas o fato é que parece que realmente não há uma evidência forte científica de dizer assim, que o fato de você ficar com a cabeça para frente muito tempo vai gerar problema no pescoço. Mas eu falo e das costas no carro, que geralmente o banco ele é mais reto. Ou côncavo, muitas vezes, né? Exatamente. Isso aí é a questão. Além do banco, o tempo sentado. É porque quando você senta no banco do carro, o nosso internauta precisa entender o seguinte: quando você senta no banco do carro, a primeira coisa que você faz é acomodar a coluna e ficar assim, o meu corcunda. E as pessoas não se apercebem disso, né? Não percebem. E esse tempo com essa posição termina dando um problema, né? Eu gosto de dizer, José, que o problema não é o fato de sentar, mas é o tempo que você fica sentado e mal sentado. Mal sentado. Porque o nosso corpo ele é um sistema plástico, ele vai se moldando. Mas ele se molda de acordo com o que você faz a maior parte do tempo. Então você imagina um motorista de aplicativo, por exemplo, que você citou, o sujeito passa o dia todo rodando dentro de um carro, né? Como é que vai ficar ali as costas dele? Outro dia mesmo eu peguei um Uber e o motorista estava se queixando da dor nas costas, sem ele saber que eu era fisioterapeuta. Sim, ele estava lá se queixando, eu fiquei olhando assim, disse, puxa vida, esse sujeito passa o dia todo aqui sentado. Deve ser muito ruim esse negócio. É verdade. Não é? E outra coisa importante, a gente fala muito, aí é um aspecto mecânico, não é? A posição, o tempo sentado. Mas a gente também tem que levar em conta, quando se fala de dor, de outros fatores. Que o fator estresse. Então, o sujeito que está ali, o trânsito é um negócio estressante. Né? A gente que dirige, a gente vê como é que é o trânsito. Então, você pega um trânsito, um calor desse que está fazendo em Natal, você dentro de um carro. Aí você não liga o ar-condicionado, ele aplicativo, não liga o ar-condicionado que aumenta o custo dele. Rapaz, isso é uma combinação que no final das contas vai resultar em dor. É uma bomba atômica na coluna, né? O sujeito está o dia todo sentado, trabalhando sob estresse, tentando bater a meta que ele estabeleceu lá junto ao aplicativo, às vezes com um cliente abusado, chato. Enfim,
é uma combinação que vai, com o tempo, resultar em algo que não é bom. Então, esse mundo que vive, o que a gente vive hoje, para todos, né? Nessa correria do bater metas, esse estresse estressa a coluna também, né? Estressa. O ser humano não é um ser meramente biológico, físico. Nós temos 3 esferas da vida que hoje os estudos já tentam trazer a 4ª esfera. Quais são as 3 esferas certas? A biológica, que é o nosso físico. Certo. A emocional, que é a psicológica, e a social, o meio em que a gente vive. A gente não pode separar isso. Então, por exemplo, me chega um paciente lá com uma crise de dor no pescoço descendo no braço. Muitas vezes o contexto de vida que ele está vivendo naquele momento é o fator que está provocando o problema. Dá uma tensão. Exemplo, o sujeito está lá passando por um momento de divórcio litigioso, confusão, filho envolvendo filho e tal, essa coisa toda. Ele está passando um momento, ele não está dormindo. Ele está passando por um grande estresse. Esse momento de vida dele pode ser o fator mais importante. Que quando ele conseguir resolver tudo isso, ele fica bom. Caramba. Se eu, como fisioterapeuta, não conseguir enxergar isso, eu não vou ajudar. Então eu tenho que, por isso que Kelly fala muito, ela diz, a dor é multidimensional. A gente não pode olhar a dor por um único aspecto. Perfeito. Então todo paciente meu que chega lá trazendo uma queixa de dor, dentro da minha anamnese eu tento rastrear. Na maioria das vezes, eles não vão falar detalhes pessoais de sua vida. Quando eles vão ganhando mais confiança conosco, aí vai abrindo, e vai falando, e vai mostrando e tal, e a gente vai compreendendo mais a situação. Tá? E a 4ª esfera, que hoje estão tentando trazer, e eu concordo, é a espiritual. E aqui eu não estou falando de religião. Sim, claro, eu entendi. Tá? Mas a gente sabe hoje... A espiritualidade, porque é o seguinte, pessoas que têm fé, elas vivem melhor. Não tenho dúvida disso. Elas vivem melhor, elas resolvem com mais facilidade seus problemas, tá? Elas são mais felizes. Até porque as pessoas que têm realmente fé, como você falou, independente de religião, isso, as pessoas elas conseguem conviver melhor com as atrocidades da vida. Então ela não reclama menos, ela aceita muito mais e ela é mais resiliente. Ela vai procurar disciplinadamente curar os seus males, as suas queixas. Eu me recordo, eu tive um paciente logo no início da minha carreira e ele se dizia... Há quanto tempo você já é fisioterapeuta? Eu me formei em 98. Já tem tempo. Ou seja, são quantos anos? 98 dá quase 30 anos, 26 anos. 26 anos, né? Me formei 26, aqui na UFRN. 26 anos de fisioterapeuta já. Eu me formei em 98, fui para São Paulo fazer minha pós-graduação. O que é que mudou de 98 para 2024? Você diz em fisioterapia? Fisioterapia. José, a fisioterapia que eu aprendi, hoje eu pratico muito pouco. Quantos por cento? 20%? Eu não vou ser ingrato de dizer que né, porque seria realmente uma ingratidão da minha 40%, parte. né? Menos, um pouco menos. Eu diria que mudou, 25%, 30% eu aplico. Mudou muito então, né? Muito. Os conceitos mudaram, ainda bem. E os tratamentos também. Totalmente, porque é o seguinte, fisioterapeuta, na sua essência, né, quando a profissão de fisioterapia foi regulamentada no Brasil em 1969, tá? Só que ela foi regulamentada para ser um profissional terciário, auxiliar. Ele auxiliava quem? Aos médicos no processo de reabilitação. Ortopedista, neurologista, essa coisa toda. Isso em nível de mundo. Não era só Brasil, não. Não, em nível de mundo. Só que hoje o fisioterapeuta, quando eu me formei, nós já estávamos numa fase muito melhor da fisioterapia. Mudando. Já, estava um processo, falava-se fisioterapia, profissão do futuro. E quando eu comecei a ouvir falar em fisioterapia, lá em Mossoró, na época não tinha rede. E tinha terapia ocupacional também, já naquela época. A terapia ocupacional e a fisioterapia foram regulamentadas juntas no Brasil. São profissionais irmãs, né? Elas, inclusive o mesmo conselho, né? O COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Mas, enfim, nasceram no mesmo contexto. Então, em 98, o fisioterapeuta, nós fazíamos reabilitação. O que era reabilitar? Reabilitar é trazer o indivíduo para a sua atividade normal, do cotidiano.
de alguma forma, fazer com que aquele indivíduo se tornasse apto. Já vinha do médico, inclusive, né? Já. Procurava você direto. Não. Quando eu me formei, paciente não ia para fisioterapeuta direto. Ia para o médico mandava para vocês. Isso, primeiro, aí aquela famosa encaminhamento, 10 sessões de fisioterapia e tal, né? Eu passei por isso com uma bursite que eu tive no braço aqui. Isso era que ano? Acho que 2000. Então você já estava numa fase mais avançada, José. Mas foi assim, 15 sessões, aí botava aquele negócio vermelho aqui, o infravermelho, um gelo e um negócio de um choque. Eletroanalgesia, a gente chama de TENS, né? Aí eram esses 3, 15 dias. O tratamento era isso? Era, só esse. Pois é. Então a fisioterapia mudou muito. Por quê? Na verdade, não foi bursite, eu tive no manguito rotador uma calcificação. Teve uma tendinopatia calcária. Quando eu regressei de São Paulo, que eu me formei. Aqui em Natal. E na época, José, eu olhava para o cenário da fisioterapia daqui e eu dizia assim, não é isso que eu quero. Isso já me incomodava. O mesmo do mesmo sempre, né? Isso já me incomodava. Eu digo, isso aí eu não quero. E eu sempre tive muito dentro de mim uma coisa assim, eu não queria trabalhar para dentro de uma clínica de alguém, eu queria ter o meu. Claro. Né? E aí eu entendi o seguinte, eu digo, com o que eu me formei, não vai dar, eu vou ter que buscar mais. Então, na época, estava surgindo a internet, né? Aí eu comecei a pesquisar, e aí, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, vou para lá para esse negócio. Fui lá, entrei, passei na seleção, ingressei e tal, fiz minha pós-graduação na área de fisioterapia em ortopedia. Certo. Tá? E lá aprendi muito. Eu aprendi lá coisas que eu não teria aprendido. E vi muita coisa lá que até hoje eu não vi ainda aqui. Nos cursos, né? De fisioterapia. Porque São Paulo, amigo, é o seguinte. Lá, né? É outra história. O que você não viu em São Paulo, você não vai ver em outro lugar, não. Porque lá tem de tudo. Então, foi uma escola maravilhosa para mim. Quanto tempo lá? Eu passei 1 ano e meio. Então, eu passei esse tempo lá, aprendi demais. Aprendeu porque você também se dedicou total, né? Eu aprendi lá, eu gosto de dizer... Já era casado, já? Não. Eu gosto de dizer, José, que lá em São Paulo, eu aprendi mais do que fisioterapia. Eu aprendi comportamento. Sabe por quê, amigo? Entendi. Paulista. Eu falo isso para os meus alunos, falo isso para os meus colegas, para os meus que estão lá, meus colaboradores dentro do Centro Vita. Eu digo, olha, eu aprendi até a me vestir. Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo, é diferente. Isso aqui é diferente. Esse povo, até o jeito de falar é diferente. Então eu via lá, e eu admiro muito isso no Paulista, sabe o quê? Profissionalismo. Esse profissionalismo, porque o Paulista ele tem uma coisa meio uma obsessão por resultado. Eles gostam da coisa bem feita. Eu admiro muito isso. Então eu via, e lá, a gente está lá, aí o pessoal diz assim, olha, tá vendo ali o doutor fulano? Ele é o melhor da América Latina em cirurgia do joelho. Aí você estava perto do monstro sagrado desse. Aí eu olhava, sabe o quê? Comportamento. Como é que ele se comportava. Para você... Eu olhava como é que ele se vestia. Eu olhava como é que ele conversava com o paciente. Isso, para mim, foi uma escola. Chama-se modelar. Você modelou aquilo. Isso. Se eu tivesse ficado só aqui, eu não teria, com todo respeito aqui, mas não teria aprendido isso, não. Não teria. A minha cabeça mudou muito. Então, quando eu voltei para cá, eu tinha na minha cabeça, eu tinha em mente o que eu queria. E o que eu queria, primeiro, era não fazer igual o que já tinha abrir sua clínica. Eu queria abrir a minha e seguir o meu modelo de trabalho. Sei. E o meu modelo de trabalho, nesse sentido, mudou, melhorou. Mas eu já fazia o que eu faço muito hoje, eu já fazia lá no começo. Que o meu paciente, quando chegava, não, mas eu estou aqui, doutor, com o encaminhamento do doutor fulano de tal. Eu disse, ótimo, muito bom, me dê aqui e tal. Você está com a tendinopatia calcária, né? Mas vamos conversar mais sobre isso? Aí eu ia fazer a anamnese do paciente, o exame físico, fazia o meu diagnóstico e dizia qual era a minha... São os 3, né? Que você falou. Isso, e fazia minha proposta de tratamento. Aí eu digo o seguinte, olha, quando eu cheguei em Natal, esse cenário não existia. Eu posso dizer que eu iniciei esse processo aqui em Natal e graças a Deus, hoje nós temos um modelo de fisioterapia aqui em Natal melhor.
com colegas, um monte de ex-aluno, colegas que hoje praticam essa fisioterapia, como eu faço, e aí a gente vê os benefícios. Então, hoje, fisioterapeuta é um profissional que faz diagnóstico, prescreve tratamento, educa o paciente, e tem mais. A fisioterapia, aquela que, eu tenho que ir para a fisioterapia todos os dias. Não. Meu paciente vai uma vez por semana, vai uma vez a cada 15 dias, vai agora uma vez por mês. Por quê? Porque depois que eu faço o diagnóstico, eu entendi qual é o problema dele. Começou o tratamento. Depois, ali já começou o tratamento. Eu falei para ele o que tinha que ser feito. Eduquei esse paciente para ele entender o que está acontecendo com ele. Meu amigo, a responsabilidade agora não é mais minha, ela é uma responsabilidade compartilhada entre eu e o meu paciente, e que ele é o principal agente nesse processo. E eu vou fazer o quê? Monitorar. Né? Eu vou monitorar. Sim. Então, a fisioterapia... Que esse tratamento pode ser 1 mês, 2 ou 6 meses, depende... Vai depender do que é o problema, né? Vai ter aquele paciente que vem hoje na consulta, na semana seguinte, ele diz, já estou bem. Vai ter aquele paciente que vai demorar 1 mês, vai demorar 2 meses, e assim, cada um é uma situação, né? Mas o fato é que, nesse sentido, José, o fisioterapeuta, ele cresceu muito, tá? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte disso, eu ajudei nesse processo aqui em nível local. Você fez história, na verdade. Para ajudar nesse processo de crescimento. O que você aprendeu lá, você já passou para muita gente, né? Já muito. Ô Jorge, qual o motivo, na verdade, hoje, assim, básico, para o leigo que está nos assistindo? A principal causa hoje de uma dor na coluna, uma dor lombar, por exemplo. Uma das principais causas que as pessoas cometem, erros que as pessoas que estão nos assistindo poderão pegar essa dica sua para melhorar a qualidade de vida dele. Vamos lá. Excelente pergunta. Principal causa de dor na coluna é mecânica. O que é que eu quero falar com dor mecânica? Ora, nosso sistema musculoesquelético, ele é um sistema mecânico. Como eu já falei aqui, o biológico. Biológico, exato. Tá? Mas o que é que mais causa problema na coluna? Hoje é o nosso modo de vida. Que modo de vida? Muito parados, muito sentados, muitas vezes mal sentados, tá? Cheio de estresse, não dormir bem, não fazer atividade física com regularidade. Rapaz, isso aí é uma combinação que você está escrevendo uma história assim, vai acontecer. Eu não sei exatamente a hora, mas uma hora você vai ter problema. Eu vi uma matéria essa semana que 80% das pessoas irão ter dor de coluna. É o seguinte, a dor mecânica, por exemplo, a estatística é essa. A dor mecânica, ela domina, tá? Ela domina. Em torno de mais de 80% dos casos de dor na coluna são problemas mecânicos da coluna. Tem um percentual que a gente chama de dor inespecífica. O que é essa dor inespecífica? É aquela que a gente vira o indivíduo de cabeça para baixo e não encontra a causa. Nossa! Aí diz, mas a dor existe. Ele está dizendo que está doendo? Quem sou eu para duvidar da sua dor? Claro. Não é? Quem está sentindo é que sabe, cara. Essa dor inespecífica está muito relacionada a comportamento. Como assim comportamento? São os pacientes crônicos. São aqueles que lá no passado tiveram uma crise grande de coluna, foram mal orientados. Mal orientados por quem? Por profissionais. Por médico, fisioterapeuta e assim por diante. Receberam orientações inadequadas. Muitas vezes criaram crenças na cabeça dele. Né? E ele passa a adotar padrões inadequados de posição e de movimento. Aí, rapaz, ele tá ali botando comidinha na boca da dor todo dia. Ela não vai embora de jeito nenhum. Ela se acostuma ali, que tá isso, e o indivíduo não entende que a dor não está indo embora por uma questão de comportamento dele. Ô Jorge, nós sabemos que as pessoas acima de 50 anos, 60, principalmente 60 anos, elas têm a recuperação de uma queda. Sim. É muito grande, é muito difícil a recuperação, né? Tipo uma quebra, a ruptura de um fêmur, por exemplo, né? Então, hoje, quais são os cuidados que as pessoas acima de 65, 70 anos... Porque hoje um homem com 60 anos, uma mulher com 60 anos, está em plena atividade ainda, não é o velho de antigamente. Mas a pessoa já com 70 anos, mais ou menos, o que ele tem, quem está em casa nos assistindo,
quais os cuidados que a gente tem, que o idoso deve ter em casa, que os parentes desse idoso devem ter com ele também. Quais são os cuidados na visão de um fisioterapeuta? O maior dos cuidados, manter-se ativo. O maior dos cuidados, manter-se ativo. É manter-se ativo. É caminhada, né? Uma caminhada. É manter-se ativo. Perna forte, meu amigo, é segredo. Quem tem perna forte, esse vai viver muito. Porque perna forte não cai. Mas é só isso? Não, não é só isso. Pode ter um escorregão, né? Pode ter um escorregão. Aí é diferente. Quem tem cachorro, gato no meio da casa, um tapete, um tapete, um banheiro que não está bem adaptado para o idoso, são riscos. É importante, né? aquelas barras para o banheiro. Importantíssimo. Todo idoso, toda casa com idoso tem que ter o banheiro. O banheiro junto do sanitário também. Tem que ter. E no chuveiro. Então, é no chuveiro que eu estou falando e no sanitário também. Isso, né? Exatamente. Tem que ter essas barras. Isso, é né? importantíssimo. E se tomar banho sentado, em cadeira? Aí já é um caso mais. É o seguinte, específico. Aí uma situação como essa é aquela que o indivíduo já tem uma incapacidade. Já tem incapacidade. Não era para ter chegado a esse ponto. Certo. Mas, para não chegar a esse ponto, é como eu disse, é manter-se ativo. E manter-se ativo, rapaz, é exercício. Sandália, por exemplo, sandálias. Sandália que não prende no pé, essa sandália de tipo de. Que você enfia só um dedo nela, né? Uhum. Aquela sandália também é um certo perigo para o idoso, né? Também. Tudo que puder levar a risco de queda tem que ser bem analisado pela família e pelo próprio idoso, é claro, né? Centro no meio da sala. Centro no meio da sala, tapete, animal dentro de casa, gato, cachorro, né? Outro dia... Outra coisa interessante, antes de falar do animal, eu vejo muito na casa de idosos, quando eu vou visitar algum amigo, aí vejo lá o pai ou o avô, numa cama, aí tem um tapetinho bem pequenininho ali, que escorrega o tapete, não é aquele tapete que tem... A pergunta é, pra que o tapete, né? Pra que o tapete? Eu perguntei eles, é porque ele se acorda de noite para urinar, e ele não pisar no chão frio. Eu disse, mas é melhor o chão frio do que uma queda. Uma queda. Porque o tapete ele tem que ser aderente, ele tem que se agarrar no chão, mas aquele não. É só um tapete de beleza. Ele escorrega. Um ponto interessante sobre queda em idoso, o idoso que cai e quebra alguma coisa, ele fica com medo de fazer, sabe o quê? De ficar em pé. Ele cria um trauma. E por que a quebra de um fêmur é tão grave no idoso de 65, 70 anos? Porque é o seguinte, o osso, o fêmur, ele é um osso que tem gordura. Certo. Tá? Tem o famoso tutano. Tutano. Então, numa fratura, aquela gordura se solta e cai na corrente sanguínea. Aquilo pode gerar embolia gordurosa, por exemplo. Entendi. Tá? Quando quebra o quadril, né, mas não necessariamente no meio da coxa, mas mais lá no encaixe, no quadril em cima, aquela parte do osso é uma parte que tem muito sangue. Então, o indivíduo que sofre uma fratura do quadril, ele perde muito sangue. Por isso que é comum até muito idoso fraturar o quadril, ele fica desorientado, porque ele perdeu muito sangue. E é risco para a vida. Tá? É risco para a vida dele. Então, fratura, de um modo geral, e principalmente no osso grande como o fêmur, que é um osso de sustentação do corpo, ela não é uma coisa boa, obviamente, né? Ela vai trazer ali alguns desdobramentos ruins. E é grave, né? E na maioria das vezes tem que passar por procedimento cirúrgico, e o próprio ato cirúrgico também tem lá seus riscos. Também. Né? A gente tem que levar em conta tudo isso. Com certa idade, a imunidade diminui também, porque você já não produz as mesmas quantidades, né? O certo é não cair. O certo é não cair. Não quebrar. E para não cair tem que começar a caminhar. Agora também é importante a gente lembrar que muitas vezes a queda, tá, é que ele caiu e quebrou, né? Exatamente, ele caiu porque quebrou antes. O osso está tão fraco. Entendi. Às vezes quebra antes dele cair. Ele cai porque quebrou. Aí fica aquela dúvida, ele quebrou na queda. Não. Ele quebrou. Eu não sabia disso. Quer dizer que o osso parte antes dele cair. Ele parte e ele cai. Isso, exatamente. Aí ali, quando partiu, rasga, sai a gordura, o tutano, né? Ali pode desprender. Pode acontecer essas coisas aí. Outra fratura comum por isso que no idoso, grave, né? Outra fratura comum no idoso é de vértebra, é da coluna. Então, um exemplo. Um tempo atrás eu atendi uma senhora que ela pegou um Uber e o Uber passou muito rápido no quebra-mola. Nossa. Ali ela sentiu uma dor terrível nas costas. E a dor não passava. Ela foi no hospital, ela tinha fraturado uma vértebra. Tá? Porque no que bateu e subiu, o impacto. Mas por que isso aconteceu? Porque o osso estava muito fraco.
Entendi. Sedentarismo, né? O sedentarismo. Você ia falar do animal aí, quando eu estava falando do... A questão do animal, quem tem animal dentro de casa idoso tem que tomar muito cuidado. Outro dia também eu atendi uma senhora que ela, por causa do cachorrinho dela, à noite, né, foi pro banheiro, não viu, o cachorro acompanhou ela até o banheiro, ela não viu. E lá ela pisou na patinha dele, no susto, ela caiu dentro do banheiro, quebrou o braço. Né? Então, quem tem seus animaizinhos em casa também tem que ter esse cuidado, né? Também para não acontecer esses acidentes. Porque o que a gente vê, a população está ficando mais velha, né? A população está ficando mais velha, a população de animais dentro de casa está aumentando e assim também. Por diante. Né? E aí a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a recuperação do idoso não é só o fato de quebrar, é o fato de ficar depois imobilizado, de ficar sem... Gerar sem uma poder, incapacidade. Né? Uma incapacidade, porque o idoso já com 70 anos geralmente está com sobrepeso. Pode ter isso. Né? Aí porque eu estou dizendo, porque o meu sogro, por exemplo, teve um AVC, e como é difícil tratar, manusear, ele pesado, uma pessoa só não consegue tirar da cama para dar banho, para levar para o banheiro. Sim. A gente teve que fazer toda uma adaptação em casa, tirar as portas do banheiro, tirar a porta do quarto para poder as cadeiras passarem, porque as cadeiras de roda geralmente não passavam nas portas que são mais estreitas. Tem toda essa dificuldade. Tivemos que tirar que adaptar muita box coisa. do banheiro, porque a cadeira de banho não passa os banheiros são muito estreitos hoje, então a gente vê como é difícil a adaptação. Muito. Eu tenho uma mãe que já está há 12 anos em cima de uma cama. Foi atropelada na Afonso Pena. E depois desse atropelamento, ela tinha 87 anos, 86 anos. Ela teve uma pancada muito forte na cabeça do fêmur também, que ficou com um hematoma de mais ou menos o tamanho de um melão nas costas. E levou 6 meses para aquela mancha desaparecer. Que era o sangue, né, se eu não me engano, que deu um derrame ali. Hemorragia, né? Hemorragia. E aí, depois disso, ela teve uma orelha arrancada nessa pancada. Pegou 45 pontos na cabeça. O médico achava que tinha sido afundamento de câncer, mas não, ela se recuperou fisicamente, mas emocionalmente não, começou a desenvolver o Alzheimer, ou seja, foi muito rápido. Sim. E aí, hoje, a gente também vê a dificuldade como é de manusear. Hoje ela não fala, só vegeta na cama. Sim. Então, é difícil o cuidado com o idoso. E como é importante que quem está nos assistindo tenha esse cuidado, não deixar para levar para uma clínica depois que aconteceu. Já você nas UPA, né? Pois é, você pode levar antes. Muito. Você pode começar o ideal, a prevenir. E minha mãe caminhava muito. Minha mãe ia para a feira todo sábado sozinha, fazia feira, trazia. Tem uma questão, Lucy, é o seguinte. Sua mãe, meus avós já não vivem mais, mas uma geração aí para trás não teve acesso. E não foi simplesmente acesso a um ambiente de uma academia ou uma clínica. Eles não tiveram acesso até à informação. Quase nada. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo hoje, é informação. Todo mundo está assistindo. Você está ajudando a levar informação para um monte de gente, informação que eles não tinham. Então, há uma geração que não teve essa informação. Tá? Então, é aquela senhora que fica em casa o dia todo. Enfim, ela não entendeu e até hoje não entendeu que é importante fazer uma atividade física, seja ela qual for. Tá? Maravilha. Eu gosto de dizer o seguinte, olha, hoje nós estamos na era da informação. Né? É muita informação. É, inclusive informação ruim que tem por aí. Tem 30 mil informações dia em média, né, pra gente? Pois é muita coisa. Mas a informação está aí. Hoje nós temos muito conhecimento acumulado. Os profissionais estão aqui. Então, fazer uma atividade física, você ir, por exemplo, a uma clínica que tem um Pilates, um estúdio de Pilates, estou dando um exemplo, Pilates. 2 vezes por semana é melhor do que nada. Não é o ideal. O ideal seria fazer pelo menos as 3 vezes por semana. Mas é melhor do que nada. Não é melhor do que nada. Você vai estar dentro de casa sem fazer nada, sentado o dia todo. E tem tempo para fazer. Na cadeira. Né? Principalmente quem está aposentado, né? Eu falo assim, quem é que mais tem, por exemplo, dor nos joelhos? É quem está ali ativo, ou quem passa o dia todo sentado numa cadeira assistindo televisão. Quem passa o dia sentado. É verdade. Mas como? É porque não está usando.
Não usa. E a articulação, se você não usa, ela endurece, né? Ela não foi feita para ser usada? Ela foi feita pra Olha, ser a usada. articulação, músculo, osso foi desenvolvido por Pra nosso ser Senhor usado, para né? ser usado. Ele foi para ser sobrecarregado, inclusive. Sim, boa Né? ideia. Eu lembro, o Abílio Diniz, uma vez eu assisti ele falando, ele dizendo que uma vez ele chegou para uma senhora, a senhora disse, ele viu que a senhora era obesa e tal, aí ele disse, por que a senhora não faz uma caminhada, uma bicicleta? Ela disse, por causa dos meus joelhos. Porque se eu fizer isso, eu vou piorar muito dos meus joelhos. Aí ele olhou para ela e disse, me desculpe, qual a sua idade? Ele disse, olha, eu sou um pouco mais velho do que a senhora. Mas eu pedalo todos os dias, eu subo escada todo dia e eu não tenho dor no joelho. Então não é. Né? O sobrepeso dela já veio, a dor do joelho veio pelo sobrepeso. Certamente, pelo sedentarismo, pela falta de movimento e assim por diante. Doutor Jorge, para o nosso internauta aqui, vamos faltando alguns minutos para terminar esse nosso Mundo Bemcast, uma hora já de conversa boa, quase, passa ligeiro. Né? Eu queria que você dissesse 3 conselhos, Ah, tanto para jovens como para não jovens. tá. Como ele pode cuidar melhor do dia a dia dele, para que ele possa. Não é só do exercício físico, que você já falou. É cuidados do dia a dia, tipo assim, como ele pode trocar de roupa, como ele pode sentar-se, como ele pode levantar. Eu fiquei muito preocupado porque minha filha, quando levanta de manhã, ela acorda, o despertador toca, ela já acorda, já vai correndo, levantando, correndo, e para dentro do banheiro, para tomar banho. Eu disse, Marina, por que essa correria? Porque você não bota 5 minutos antes para você despertar, se alongar, como o gato faz, como os animais fazem, alonga, estica e levanta devagarzinho. Não dá tempo para ir correndo. Quer dizer, eu queria que você, que é profissional da área, desse 3 dicas ou 4 dicas para as pessoas que estão nos assistindo, para que esses ensinamentos sirvam de base para você que está nos assistindo, entender que pode viver sem dor. O seu mundo pode ser sem dor. Depende de como você queira. José, é modo de vida. É o que você define para você. Dentro de casa, por exemplo. Dentro de casa, fora de casa, é modo de vida. Né? É o que você define para você. O que é que você quer para você. A gente entra, eu estava ouvindo você falando outro dia, a questão a gente, no nosso dia a dia, a gente deixa de observar, prestar atenção em coisas básicas, né? Simples. Por exemplo, você está comendo e olhando o celular. O nosso dia a dia a gente entra muito no automático. E esse piloto então essa coisa de acordar, aí tem a hora, tem que correr, não sei o que e tal, tá tudo ali dentro do automático. Mas vamos botar dentro desse automático aí algumas coisas que são boas, né? Por exemplo? Né? Movimentar-se, alimentar-se melhor, cuidar melhor do seu sono. O sono, se todos tivessem noção do que da importância de dormir. Dormir bem. Porque tem gente que dorme e não sabe que dorme mal, né? Acha que dorme. E tem gente que diz, que eu escuto muito, né? Eu durmo 4 horas por noite, já isso pra mim é suficiente. Que conversa é essa? Isso não existe, rapaz. Porque o REM, né? O sono, você tem que ter pelo menos 3 fases, né? Do sono. Claro, você tem que ter a qualidade do seu sono. Como é que você acorda no dia seguinte? Tá falando muito sobre o seu sono, né? Basta você olhar no espelho quando você acorda. Quando você acorda de manhã, você olha no espelho e vê que tá acabado às vezes, né? Quem não dorme bem... Vamos pegar o exemplo de uma criança. Criança que é aquele ser mais ingênuo. E puro. Ele é puro. A criança não esconde nada de ninguém. Ela não mente, né? Uma criança que não dorme, como é que quando ela acorda, ela tá como? Abusadíssima. Aí vamos pra dor. Aí a mãe não gosta de dizer assim, ele tá assim porque tá abusado, tá com sono. Tá com sono. Não é? Ela tá com dor. Onde você toca na criança, ela... Não é? É verdade. Porque a criança, ela não sabe mentir. Nós adultos sabemos. A gente fica tentando esconder e tal. Mascara, né? A gente vai mascarando. A criança não. A criança, ela reage como chorando. Ela quer tirar você de perto dela, porque ela tá dolorida. Sabe por que ela não dormiu bem? Agora vamos trazer isso para nós adultos? Você acha que é diferente? Não. A única diferença é que a gente sabe esconder as emoções da gente.
a criança não sabe. As pessoas têm vergonha têm vergonha de dizer as emoções, né? Então você tire por aí a importância de dormir bem. Tá fundamental. Então a questão de definir o horário de dormir, o ambiente que você vai dormir, como é esse ambiente. Sabe uma das coisas que eu mais converso com o meu paciente? Eu pergunto, você tem televisão no quarto? Tenho. E à noite, aí antes de dormir, eu boto lá no bichinho, lá no timer, né? E vou dormir e a televisão tá lá. Eu digo, pois é, quarto não é lugar para televisão. Mas o que é que eu vou fazer com a minha televisão, não sei quantas polegadas, linda, maravilhosa, que eu botei lá dentro do meu quarto? Eu digo, bom, essa parte é com você. A minha parte é dizer para você que não deve quarto não é lugar para televisão. Quarto não foi feito para isso. O quarto é um ambiente para você dormir e propiciar ao seu organismo, ao seu corpo, um ambiente bom. Até porque quando para ele descansar. Quando você está assistindo televisão, que você bota no time, você já fecha os olhos com a televisão desliga depois. Mas você ficou com quanto tempo aquela televisão ligada? E você sabe barulho. E as pessoas precisam entender que antes de dormir, pelo menos uma hora antes, tem que deixar de ver tela. Muito bem. Isso é outra coisa que eu tenho que conversar com todo mundo hoje olha, celular. Você estabeleceu uma hora para desligar seu celular, você chegou em casa. Então, cheguei em casa às 19. Faz o seguinte, dê mais uma hora com o seu celular. 20 horas desligue. Esqueça seu celular. Esse negócio aqui é muito estímulo. É muito estímulo. Você sabe, isso está mexendo no seu cérebro. E aí você sabe que se as pessoas estão agora, elas estão tão apressadas que não conseguem mais ouvir o áudio agora, coloca na velocidade 1.5 ou 2.0, que é quer dizer, você vai estimulando o cérebro a ouvir tudo correndo, né? E você se vicia nisso e começa. Hoje eu estava conversando com um garoto, umas 8h30 da manhã, descendo no elevador. E ele falando tão rápido que eu não percebia. Eu disse, você pode repetir? Eu não entendi. Ele estava na velocidade 2 lá do WhatsApp. Do WhatsApp. Quer dizer, a velocidade do telefone que ele escuta o áudio, ele começa já a raciocinar daquele jeito. E ele fala numa velocidade acelerada, né? Isso dá uma ansiedade muito grande. Daí a gente tá vendo, né? O que está acontecendo, né? Na época da gente, Jorge, os jovens não tinham pensamentos angustiados, medicamentos controlados. A gente era feliz com tão pouco. Hoje se oferece tanto, e aí por essa oferta tão demasiadamente grande, faz com que o jovem não se contente com o pouco. Eles querem sempre mais. Jorge, dentro desse tema, só rapidão. Sim. Eu gosto muito de falar assim, eu vim de Mossoró para cá em 93 para fazer faculdade, e eu morei num pensionato, ali por trás da ABB, perto da rua Ângelo Varela. Aí a gente brincava dizendo que era o consulado moçoroense aqui em Natal. Tinha muito moçoroense lá? Praticamente só moçoroense. Aí tinha um telefone nesse pensionato, certo? Papai, quando queria falar comigo, mandar um recado de Mossoró para cá, ele queria ligar para mim, ele esperava chegar à noite, que era a hora que eu chegava da faculdade, ele sabia a hora que eu tinha chegado, aí ele telefonava. Ou seja, ele esperava um dia inteiro... Além de ser mais barata a ligação à noite, né? Isso, né? O interurbano lá. Interurbano. Ele esperava um dia inteiro para falar comigo. Entendi. Ninguém morria. E o recado era dado no final. E a gente vivia do mesmo jeito. E a gente vivia bem. Hoje, você manda uma mensagem, se o indivíduo não responder na hora, você fica chateado. Verdade. Eu sou do tempo que mandava uma carta para minha mãe no dia 5 de março, chegava no dia 20 de março aqui, 15 dias depois. Ela lia, respondia para mim no dia 20, chegava no dia 5 no Rio. Ou seja, eu mandava uma carta no dia 5 e recebia a resposta no dia 5. E a gente vivia numa boa. Não era? Tranquilamente. Então, para que essa pressa? Aí na sua pergunta, então, qual a dica para o rapaz? Olha, é o seguinte, modo de vida. Repense seu modo de viver, reveja muita coisa. No final, isso pode estar explicando, o seu modo de vida está explicando muito do problema que você está vivendo. Ô Jorge, hoje quem estiver então nos assistindo e quiser entrar em contato com você, qual é o Instagram? Vamos lá. O meu Instagram, pessoal... Não, o Instagram da empresa, no caso, né? Eu vou passar os dois. Pode ser? Pode. O meu pessoal é o Dr. _ Ivan, tá? Certo. O do Centro Vita é o @CentroVita, com 2 T's, Natal. @CentroVita Natal, tá? Vita com 2 T's.
E nós temos o nosso WhatsApp, que é o DDD 84 3206 3327. Tá? Certo. Esse é o nosso WhatsApp. Parece um fixo, mas ele é o WhatsApp também. Ele é o WhatsApp, é o nosso WhatsApp que está lá dedicado. Entrou em contato com vocês, pode marcar uma consulta com você, no caso. Isso, exatamente. Aí vai falar com um das nossas atendentes, o Rebeca. Sim, aí ela vai dar encaminhamento para você. Não necessariamente para mim. Eu digo, mas você ou qualquer uma outra pessoa. Ou qualquer outro profissional que nós temos lá dentro do Centro Vitor. Tá. Mas quem quiser, como você está sendo entrevistado, eu acho que vão querer falar com você. Né? Tudo bem. Mas eu tenho minha equipe lá, treinada por nós, por mim, por Kelly. E eu garanto o seguinte, né? O Centro Vitor, nós temos uma filosofia de trabalho, um sistema de trabalho. O pessoal me pergunta assim, Jorge, você me recomenda para quem aqui? Eu digo, para quem você for, você vai receber o atendimento no mesmo padrão. Bacana, isso aí eu posso ligar. Você fez um treinamento para que todo mundo seguisse uma rotina igual. Exatamente. Os protocolos são iguais. Exatamente. Bacana. Nós temos nossa cultura lá dentro e todo mundo lá sabe qual é o seu papel. Jorge, então uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, né? Nessa câmera. Nessa? É. Mensagem seguinte, você... Viver sem dor. Viver sem dor, né? Para quem... nós temos um propósito no Centro Vitor, que é ressignificar a vida das pessoas que sentem dor, através de diagnóstico e do manejo da dor. Para quê? Qual a finalidade disso? Proporcionar qualidade de vida e felicidade. Porque uma pessoa que tem dor, ela não é uma pessoa feliz. Perfeito. Ela não é uma pessoa feliz. Então a gente tem que tentar trazer felicidade. Então, trazer felicidade é ressignificar. A gente tem que ressignificar. E ressignificar a dor, ela é possível. Falar em tratamento de dor, a gente fala em manejo, porque nem toda dor, como nós falamos aqui anteriormente, nem toda dor tem o tratamento, a cura, mas tem como a gente fazer o manejo, aprender a viver bem com ela, mesmo ela estando presente. Perfeito. Tá? E entendendo, a dor é necessária. A dor faz a pessoa crescer também. A dor é necessária. A dor, ela faz parte. Triste de quem não sente dor. É verdade. Na verdade, né? Porque basta dizer, por exemplo, o pessoal que tem a hanseníase, a lepra. Eles não sentem dor. O que é que acontece com eles? Se queima, se Eles vão perdendo, né? Perde o dedo, perde a mão, perde um pé, porque não sentem dor. Então a dor é necessária. Ela faz parte da nossa vida. A dor, ela nos deixa mais fortes. Né? A dor ensina a gemer e a dor ensina a gemer e a curar. E a curar. Então, olha só que bacana essa mensagem. A dor ensina a gemer, mas te proporciona a cura também. Através da dor, você mostra o que está sendo necessário ser curado, ser tratado, ser manobrado, manuseado. E é isso que o Dr. Jorge Van, nesses minutos que passamos aqui, 1 hora de conversa, mostrou para você. Uma vida sem dor é possível, mas a dor é necessária para que avise. É o alarme da sua casa, chamada corpo, da morada que você tem enquanto está aqui na Terra. Gente, perfeito. O Mandou Bem é isso, o Mandou Bem Cast também é qualidade de vida. Nós temos o oferecimento da Empório NutriCare, que é a melhor loja de suplementos de Natal e agora em Recife também. Da Vigo, acessórios masculinos, que tem na Natal Shopping, no Midway. Nós temos também a Millennium, que é objetos e decorações. Nós temos a Fulô, paisagismo e jardinagem, que lá é no Conjunto Ponta Negra. The King Prêmio, que vende seu telefone, compra seu telefone novo ou usado. E nós temos a Santé Medicina do Trabalho e tem também o Vira-Lata Sanduicheria lá na Roberto Freire. Um cheiro no coração para vocês todos. Um grande abraço, muita paz, muita luz e sem dor. Porque Jorge Van resolve. Valeu, galera. Não se esqueça aqui, ó. Se inscreve, compartilha e aperta o sininho que vale a pena. Nosso QR Code está aí para você colaborar com o nosso programa, para que ele possa existir. Um cheiro no coração. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, galera.